Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso estágio sobre gestão escolar. Hoje nós faremos a terceira apresentação e gradativamente vamos chegando ao final. E acreditamos que com a quarta apresentação terminaremos, enfim, estes vídeos que nós fizemos com tanta dificuldade sobre os quatro estágios, e esse último então será sobre a gestão escolar. Nesta apresentação abordaremos as principais concepções de gestão escolar de acordo com os autores como Libânio, Luque e outros. Então, a temática da nossa aula é as concepções. E o título desta apresentação será Concepções de Gestão Escolar. A partir de agora, falaremos sobre as concepções dos processos escolares segundo Libânio. A gestão do trabalho educativo assume diferentes conotações de acordo com a concepção que seus dirigentes detêm sobre educação, ensino-aprendizagem, formação humana e papel de sujeito desse processo. Nesta apresentação abordaremos então as principais concepções. Para ser feito essas concepções, para que fique bem memorizado, o que deve ser levado em consideração para que se elabore essas concepções? Então, essas concepções, elas levam em considerações a educação. Primeiro, a educação, é claro, como as pessoas, os teóricos, eles veem a educação, como eles veem, o segundo passo é como eles veem o ensino-aprendizagem, e como a terceira é como eles veem a formação humana, e principalmente, em último lugar, como eles percebem os papéis dos sujeitos desse processo. Então, é levando em consideração todos esses elementos é que as concepções são e foram elaboradas. Então, nós temos aqui as quatro principais concepções escolares segundo Libânio. Às vezes, você que é um estudioso da temática, você pode encontrar, e eu mesmo já ao estudar sobre as concepções, encontrei outras concepções. Mas aqui nós damos uma total, o nosso olhar, ele se volta para autores como Libânio.
que são autores que a educação de respeito e autores de total confiança, de autores principalmente seguido na maioria do mundo acadêmico, no universo educacional. Então aqui, para ficar bem esclarecido, as concepções serão trabalhadas segundo Libânio, Luke e outros estudiosos, mas principalmente daremos uma total importância, nós daremos relevância ao trabalho confeccionado por Libânio. Então, as concepções a serem trabalhadas serão, primeiro, a concepção técnico-científico, segundo, a autogestionária, terceiro, a concepção interpretativa e a quarta será a concepção democrático-participativa. Nesta primeira aula sobre as concepções dos processos escolares, acreditamos que nós não chegaremos ao final de todas essas concepções. Provavelmente, então, ficará algumas concepções para a nossa última videoaula. Esperamos que o tempo, pois, conforme explicamos para vocês, cada estágio deve ter no mínimo 6 horas de aulas, com 2 horas aulas de preparação. É evidente que nós gastamos muito mais do que 2 horas na preparação dessas apresentações, dessas videoaulas que nós apresentaremos para vocês. Então a primeira concepção que vamos trabalhar é a técnico-científico. Antes, porém, de prosseguir na leitura, nós começaremos esse estudo com ponderações de Libânio. E nós já falamos para vocês que Libânio foi um muito respeitado educador, um dos principais teóricos do universo educacional. Então começaremos esse estudo com as ponderações dele, de Libânio, sobre a concepção dos processos escolares. Esses estudiosos vai classificar as concepções de gestão e organização escolar em 4 grupos: técnico-científica, autogestionária, interpretativa e democrático-participativa. E mais uma vez voltamos a esclarecer que, se você estudar mais profundamente, provavelmente você vai encontrar outras concepções, mas essas aqui são as principais e, segundo esses estudiosos a quem nós colocamos como baliza. Esses serão os estudiosos sobre os quais alicerçaremos, então, desta maneira, deste modo, a nossa apresentação sobre a gestão escolar. Na aula passada, vocês devem estar lembrados sobre o que nós falamos. Nós falamos sobre o princípio da gestão escolar, falamos que a gestão escolar ela foi
apropriada da administração empresarial, o que ela buscou, em que ela se baseou, e agora, então, vamos fixar sobre as concepções dos processos escolares. De modo resumido, bem resumido, a primeira, mas é claro, depois também vamos falar mais, seremos mais abrangente sobre as características, para que você fique bem esclarecido sobre as características, para que você entenda bem sobre cada concepção. Então, a técnica científica primeira, em rápidas palavras, ela vai se alicerçar, quer dizer, que ela vai basear-se na hierarquia dos cargos e de funções, nas regras e nos procedimentos administrativos para a racionalização do trabalho e eficiência dos serviços escolares, segundo Libânio, segundo Oliveira, sob Toche, um trabalho que os três fizeram em 2003. Sua versão mais atual é a gestão de qualidade total, com ênfase na utilização dos princípios da administração empresarial. A segunda concepção é a autogestionária, que se fundamenta na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na acentuação participativa direta e por igual de todos os membros da instituição escolar. Então ela vai se diferenciar bastante desta primeira concepção da técnica científica. E a interpretativa? De modo sumário, a concepção interpretativa ela se contrapõe fortemente à concepção técnico-científica. Então, temos aqui uma oposição a autores que confeccionaram, que trabalharam nesta concepção interpretativa. Eles vão ter e vão ser fortemente opositores da concepção técnico-científica. E por que esta oposição ela é tão forte? Porque ela vai se basear no significado subjetivo, nas intenções, na interação das pessoas, vendo, portanto, as práticas de organização como uma construção social totalmente do que pensa a concepção técnico-científica. E, por último, de forma bem rápida também, a democrático-participativa, essa concepção, ela se baseia na relação entre a direção e a participação dos membros da equipe, prioriza os objetivos assumidos por todos e a tomada das decisões coletivas. Essa é uma das concepções que muitos estudiosos vai priorizar, e nós temos bastantes estudos confeccionados, muitas apresentações muitos trabalhos feitos sobre essa concepção, sobre
a concepção democrática participativa. E, inclusive, muitas escolas terão e dirão que suas concepções são democrático-participativa. Evidente que muitas vezes não é o caso, mas esta é preferencialmente uma das opções das direções escolares, a concepção democrática participativa. Passamos então para o próximo slide, que tem como título as características das concepções de gestão escolar. Então aqui, se de um modo breve abordamos sobre cada concepção aqui, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as marcas, sobre as características. Então, quando nós falamos em características, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que as características são as formas, são os meios que nós empregamos para reconhecer cada ente, cada ser, cada sujeito. Quando nós falamos sobre determinada pessoa, aquela pessoa é o Paulo, podemos dizer o Pedro, ou ele é reconhecido por suas características. E essas características elas se dão em vários campos. E aqui, claro, que nós vamos ver essas características, nós vamos reconhecer cada concepção pelas suas características, pelas suas marcas. A técnico-científica. Quais são as marcas da concepção técnico-científica? Como nós podemos reconhecer essa primeira concepção, a técnico-científica? A técnico-científica, a primeira característica é a prescrição detalhada de funções e tarefas, acentuando a divisão técnica do trabalho escolar. E aqui nós podemos perceber que ela vai trabalhar, vai ser bem exigente e vai se basear na técnica e na ciência. A segunda característica, veja só, o poder centralizado na pessoa do diretor, destacando-se as relações de subordinação em que uns têm mais autoridade do que os outros. Não sei se vocês se recordam que na aula passada nós tivemos algumas colocações em que muitos estudiosos não gostam desse tipo. Aliás, muitos querem que os diretores sejam gestores, mas também querem que os diretores nunca deixem de ser educadores. Mas aqui, na técnica científica, ele vai centralizar, a direção vai centralizar sobre a pessoa do diretor. Terceira característica, ela vai ter uma ênfase forte na administração regulada, rígido sistema de normas, regras, procedimentos burocráticos de controle das atividades, descuidando-se às vezes dos objetivos específicos da instituição escolar.
Então é aqui nós fizemos antes essa observação que, em razão dessa centralização do poder na pessoa da direção dos seus elementos, ele vai deixar de lado, muitas vezes, esses objetivos e vai, talvez, passar para outros elementos, talvez para a coordenação, mas ele vai centralizar, ele vai se ajuntar todos as suas forças na questão específica da gestão. Outra marca importante a se destacar desta concepção técnico-científica será a comunicação linear. Como que essa comunicação linear ela acontece? A comunicação linear ela acontece de cima para baixo, baseando em normas e regras. É aquilo que nós temos bem claro, que temos bem evidente quem manda e quem obedece. Uma hierarquia bem forte. Mais ênfase nas tarefas do que nas pessoas. Como você pode perceber, então esse método está calcado exclusivamente mais na questão administrativa, na questão da gestão. Acredito que nós podemos passar para o próximo slide, e nós colocamos aqui mais características das outras escolas e rapidamente vamos citar algumas características dessas concepções, mas nós temos outras características a mais, onde nós, bem pormenorizadas e mais bem trabalhadas, e nós deixaremos então para comentar essas características mais bem elaboradas na última aula, mas para que você possa ter uma noção, a concepção autogestionária, a primeira característica, então, como nós podemos ver aqui, ela se baseia na responsabilidade coletiva. Outra, você vai ver, você pode perceber a diferença. Aqui você já pode distinguir, enquanto uma é fortemente hierárquica e centralizadora, aqui na autogestionária a responsabilidade ela é coletiva, ela não fica somente, se concentra somente sobre a pessoa do gestor, do diretor, daquela pessoa que é responsável pela direção da escola. Enquanto nós temos a racionalidade do trabalho,
Então, aqui na autogestionária, nós temos a ausência da direção centralizada. Foi o que nós falamos. Outra característica, nós temos a acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. Também mencionamos este fator. Nós temos a recusa do exercício da autoridade e você veja só, recusa do exercício da autoridade. Enquanto na primeira nós temos como obrigação essa centralização do poder na pessoa do gestor, aqui ele vai haver uma recusa desse exercício da autoridade. Outra característica é a promoção do poder coletivo na escola. Então vai se incentivar que o poder se divida sobre todas as partes, sobre o corpo docente, sobre o corpo discente, sobre a direção. Esta vai ser, então, incentivada esta promoção do poder coletivo na escola. E já que vai haver esse incentivo, outra marca dessa escola da autogestionária será as decisões coletivas por meio de assembleias e reuniões. Ora, então aqui você já vai perceber que, enquanto na técnica científica não precisa haver nenhuma, é claro que vai haver algumas assembleias, algumas reuniões, mas elas serão poucas, e quando elas vão acontecer, elas vão acontecer simplesmente como um meio, como uma forma da direção comunicar as suas decisões. Aqui não, na autogestionária vai se trabalhar, vai se fazer as assembleias, vai se fazer as reuniões no intuito de tomar-se as decisões. Então é uma característica que vai distinguir bastante da primeira, da técnica científica. Outra característica, nós temos a alternância no exercício de funções, o que na técnica científica não se permite de maneira alguma haver essa mudança, essa alternância no exercício de funções. Cada um tem a sua função determinada na primeira, na técnica científica, e deve dar conta, deve desempenhar bem a sua função. Nada de ficar pulando, como vamos dizer, dizia-se um defensor da primeira concepção, pulando de galho em galho, cada macaco no seu galho, dizia um deles, de modo bem simples. A ênfase nas relações pessoais mais do que nas tarefas. Veja só, também vai ser uma distinção importante, porque, como veremos mais ao adentrarmos na questão técnica científica, vai ser o contrário. A ênfase vai se dar não no campo pessoal, de jeito nenhum. A ênfase vai ser direcionada exclusivamente para tarefas. Vamos fazer A, B, C e D
e pronto. Nada de ficar, já que temos que fazer isso, vamos voltar nossa atenção exclusivamente e sem muitas delongas e sem se voltar para as relações pessoais. Não tem importância essas relações pessoais. Aqui, a autogestionária não vai se voltar para relevante, interessante, vai ser incentivado a dar mais ênfase nas relações pessoais do que nas funções, do que nas tarefas. Ok? Acredito que você já pode, então, desta maneira, deste modo, fazer já compreender, já pode distinguir essas duas concepções, a técnico-científica e a autogestionária. Nós não vamos trabalhar, vamos deixar as últimas duas, ou mesmo as três, nós utilizamos as características da autogestionárias apenas para contrastar, apenas para distinguir, para que você possa ter uma maior compreensão do que sejam essas duas. Então nós vamos deixar para a última apresentação a concepção interpretativa e a democrática participativa. Vamos, tal como a técnica científica, nós vamos centralizar, nós vamos concentrar toda a nossa atenção na primeira concepção, que é a técnica científica. E aqui observamos que logo as concepções de gestão não se estabelecem no interior da prática escolar isoladamente. Geralmente os gestores escolares utilizam elementos de uma e de outra, construindo de forma específica a organização do trabalho pedagógico e o processo de ensino-aprendizagem. E por isso que muitas vezes nós já fizemos essa observação, que quando, e talvez mais na frente nós vamos encontrar alguém fazendo essa observação, que quando se diz que determinada escola tem a concepção de concepção A, B, C ou D, se nós analisarmos, se tivermos tempos para trabalhar, conhecer, um trabalho for feito, vai haver muitas fusões, muitas características sendo encontradas de uma e de outras. Uma mescla de características dessas escolas. Como dissemos para vocês, então vamos passar para o nosso próximo slide, no qual vamos concentrar toda nossa atenção nessa aula específica, nessa concepção que é a técnico-científica, que você já deve ter uma noção, pois já mencionamos, já relatamos algumas de suas marcas, de sua maneira de ser, de existir no universo educacional. Nós colocamos aqui, e aqui nessa imagem,
se você olhar para essa imagem do slide, ela vai te dar uma exata dimensão do que é a concepção técnica científica. O que nós temos então? Então, desta maneira, temos nesta imagem, já dá para você ter uma noção bem evidente do que é essa concepção. Nós temos uma mesa com pessoas assentadas, com toda a atenção voltada para o alto, e nós temos uma figura sobre a mesa que está numa posição numa posição superior, demonstrando o seu poder, a sua maneira sobre a qual ele vai trabalhar. Então tem aqui essa imagem bem exemplar, bem clara, bem ilustrativa. Ok? Então, a concepção técnica científica, nós vamos trazer um método muito conhecido e muito trabalhado, muito usado para exemplificar, que é o modelo do GOCT. Esse modelo que ele é originário, proveniente da administração japonesa e tem o foco na participação dos colaboradores. A concepção, segundo Libânio, segundo Oliveira e Tosh, nesse estudo que eles fizeram, que os três fizeram, apresenta como sua versão mais conservadora e a denominada administração clássica ou burocrática, a versão mais recente e conhecida como modelo dessa concepção, segundo eles, é o modelo de gestão denominado de gestão de qualidade total. Qualidade onde se busca a qualidade total. Esse método é japonês e é o GOCT. E temos que confessar para vocês que para nós tudo isso é muito novo, porque como discente e também como docente, nós nunca demos muita atenção para vamos dizer, de maneira estrita, porque achávamos que nós não precisaríamos. Nosso trabalho era nós somos professores, já temos muito o que fazer, então para nós tudo era muito novo, tudo isso é muito novo aqui na questão das gestões. O método GOCT, então, com utilização mais forte de método de prática de gestão empresarial. Esse método da concepção técnico-científica, ele vai ter forte ênfase
e a sua base, ele vai vir, ele vai ser imanente, então, da administração empresarial. Vai ter como referência a empresa. Como dissemos, ele é originário da administração japonesa e tem um foco na participação dos colaboradores, resultando em alto índice de produtividade e de eficiência das tarefas propostas. Tal modelo passou a ser adaptado por outras nações, embora no ambiente cultural diferente, mas seguindo as tendências do setor de manufatura. Esse método, então, ele foi aplicado e copiado da administração japonesa. E Libânio, os autores aqui citados, eles reconhecem que eles buscam alto índice de produtividade e de eficiência das tarefas propostas. Feito, colocadas as tarefas, vão buscar alcançar de toda maneira, e por isso se tem produtividade e eficiência das tarefas. Campos e Deming, outros autores que trabalham sobre esse modo de administração indicam que a filosofia da administração japonesa pressupõe melhoramento contínuo sem qualquer tipo de desperdício. Olha, veja só, não se admitem desperdício nenhum. E isso vai muitos, talvez, da própria característica, da própria personalidade oriental, onde se tem uma metodologia, um grau de concentração, muito trabalho. Então é ali que ele encontra um amparo no Oriente, no Japão, mais precisamente na sociedade japonesa, e ela é chamada de Kaizen, essa técnica, uma das técnicas do Gokt, desse método japonês, desse modelo japonês. Nós temos aqui algumas marcas desse modelo da administração japonesa que prima, que volta-se para a busca da qualidade total. E você, eu, também, nós devemos estar imaginando que é o máximo, né? Pois é algo, né, que está voltado para a concretização de uma qualidade total. Opa, deve ser algo espetacular, sensacional, que busca a qualidade total. Mas isso nós colocamos para que depois nós possamos confeccionar uma análise no qual vai propiciar você a caracterizar, porque é um dos objetivos, é você caracterizar cada concepção. E quando nós distinguimos essa primeira concepção denominada de técnica científica com a concepção autogestionária, você já aprendeu bem o que pensa, o que propõe cada uma. Mas, seguindo
concentrando nessa primeira administração que é trazida para análise, para uma análise e para que nós possamos ter um aprendizado melhor do que de como é essa concepção técnica científica. Esses autores buscam esse método de administração japonesa. Então, vamos colocar algumas características dessa administração. Ela é uma administração participativa, que tem um planejamento estratégico, tem uma visão sistêmica, terceira característica. Uma quarta característica, uma prevalência do coletivo. Busca-se toda voltada, como poderíamos dizer, toda trabalhada na produtividade, na flexibilidade, nos recursos humanos. Volta-se também muito dá-se uma atenção especial, e é claro, se ela é técnica, ela vai ser e vai ter que ser necessariamente voltada, dar uma ênfase, dar uma exclusividade, total exclusividade para a tecnologia, para manutenção, para limpeza, para arrumação, para relação com fornecedores e distribuidores e para uma cultura organizacional. É algo que, poxa vida, a priori parece ser bastante desejável ter uma administração nesses moldes e que busca tanto empenho e tanta qualidade. Mais um fator interessante, a GOCT utiliza termos específicos para identificar as ações propostas para a área de administração. A GOCT, quando implantada nas escolas, requer um cabedal de informações para se chegar a uma análise de resultados. Veja só, tudo essas colocações, essas características, elas são conquistadas no universo fabril, ou podemos dizer que elas são mais esse método de administração, ele é exclusivamente alcançável quando se trabalha no universo das fábricas, no universo das empresas. E quando implantado nas escolas, e nós mostramos para vocês na aula passada essa apropriação, é claro, quando você tem todos esses resultados e prima e busca pela qualidade, pela eficiência, pela tecnologia, por uma série de predicados, de adjetivos, você vai querer, e é também salutar, vamos dizer, isso dizendo de forma teórica, porque na prática ela é muito, essa escola, essa concepção, ela vai ser muito criticada pelos educadores brasileiros. E aí
fica-se, né? Hoje tem também que antes esses educadores, como Saviani, né, como Demival Saviani, como Libânio e outros tantos, eram o suprassumo da educação, do mundo pedagógico, mas hoje também, e criticavam, e tinha todo um aparato que os protegia, mas que hoje já tem também pessoas, estudiosos, que vai também questionar a sua forma de pensar. E interessante essa aquilo que no direito a gente fala de que vai ser o contraponto, aquilo que no direito a gente denomina de contraditório, eu acho que também é salutar aqui no universo educacional. Mas para você ver, e chamo a sua atenção, que já ah, essas concepções, bem, elas já são um pouco tendenciosas, porque elas já são segundo o Libânio, elas já são segundo, já foram escolhidas. Então, tem aqui já uma preferência por esses autores e por outras escolas. E eu gostaria que você que está participando desta aula, eu chamo sua atenção para isso, para que você possa fazer uma análise. Ora, essa administração, essa concepção, a concepção técnica científica ela é assim? Sim. Mas é isso que eu quero que fique bem evidenciado. E depois você pode tirar as suas próprias conclusões e também, é claro, escolher. É para isso que nós estamos trabalhando aqui, para mostrar bem, deixar bem claro, para deixar bem esclarecido essas concepções. Então temos, e bem que o tempo está avançando, o que essa concepção aqui, a GOP, que é quando ela é voltada, quando ela é implantada na escola, o que ela vai requerer? E será outra questão. Nós falamos então de várias qualidades. Será que, uma vez implantada nas escolas, ela vai alcançar todo, tudo aquilo que ela alcança no universo das fábricas? É uma questão também a se pensar. E talvez, por isso, ela é relegada a um outro plano. Mas vamos ver aqui no que ele se baseia, vamos continuar aqui na questão do processo. O processo para a GOPT aqui é o percurso de ações que é construído para direcionar as consequências resultantes de alguma causa, ou seja, uma série de ações voltada para que alguma coisa mude, para que uma condição no início da atividade passe a ser substituída por outra, de modo a direcionar ao estágio final esperado. Então, estão envolvidos no processo pessoas, materiais, equipamentos, ações,
Na gestão escolar, a instituição de ensino como um todo é um processo cuja consequência principal é a prestação dos serviços educacionais. O processo escolar no GOCT é constituído de vários outros processos, como o setor administrativo, a secretaria, o departamento pedagógico e todos os outros setores. Em manuais do GOCT é apresentado, entre outros, o conceito, por exemplo, de que um sistema estadual de educação é formado por vários processos e instâncias, como a Secretaria Estadual, as delegacias regionais e as escolas. Essa característica de fragmentação de um processo maior em vários subprocessos permite o controle sistemático de cada setor separadamente, o qual possibilita identificar e localizar de modo mais fácil aquilo que acontece na escola e que não está de acordo com o planejado para que se possa agir imediatamente na causa. Ok? Então é isso. A ênfase se volta para o processo, para as tarefas, para aquilo que se tem que fazer e não se mistura que deve-se voltar imediatamente a se concentrar exclusivamente sobre a administração. Produto. Então, que nós tivemos o processo, como que é o processo e como que é o produto. Nessa visão aqui da administração japonesa. O produto na gestão escolar é visto como o resultado das ações de pessoas ou dos setores responsáveis por tais ações. No caso da escola, há que se analisar, por exemplo, o produto do trabalho da equipe docente, pedagógica, administrativa, tendo como eixo a aprendizagem do aluno. E o cliente? Veja só. Então, nós se volta primeiro para um processo, depois temos o produto e agora quem é o cliente aqui nessa administração que é baseada na concepção técnico-científica e que tem como exponente ou expoente maior o modelo japonês. O cliente são todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, como professores, equipe pedagógica, funcionários, aluno, pai dos alunos e comunidade em geral. Na prática, isso tem trazido algumas complicações, em especial para as escolas particulares, espaço em que esse modelo de gestão se efetiva com maior intensidade. Observamos uma interpretação confusa dessa gestão por parte dos alunos e dos pais. E então, acredito que temos muito mais, mas quanto mais avançamos, ao invés de esclarecer, de dar uma visão melhor, talvez podemos complicar. Acredito que você já ficou e você já pode distinguir bem essa concepção técnico-científica. Então, nossa apresentação, ela vai parar por aqui e na próxima, que acreditamos ser a última apresentação para o nosso estágio de gestão, vamos trabalhar as outras 3 concepções e, se der, vamos efetuar em paralelo as comparações para que possamos ter um maior conhecimento sobre essas concepções. Agora, queremos passar para você, interessante, como
Aqui ainda temos essa concepção técnico-científica que falamos, né? E Olá pessoal, nós temos aí falado, né, nossa introdução aí dessa aula 3 sobre as concepções de gestão escolar, e nós começamos aí na nossa introdução abordando, né, os quatro grupos de, de características, né, das concepções escolares. Nós falamos sobre o técnico científico, autogestionário, interpretativo, democrático e participativo. Nós falamos uma visão geral sobre esses quatro grupos, e no finalzinho da primeira aula aí nós começamos a detalhar sobre cada um desse grupo. E no início nós começamos sobre a concepção técnico-científica. Falamos sobre as características da administração japonesa nesse processo, nessa implementação dessa qualidade, que é a GQT. Então vamos dar continuidade aí a essa introdução aí dessa aula 3. A GQT utiliza termos específicos para identificar as ações propostas para a área de administração. São terminologias que podem ser transpostas para as atividades educacionais desenvolvidas nas escolas. Por meio desses conceitos, podemos estabelecer um paralelo com a terminologia educacional utilizada nas escolas, como grade curricular, planejamento, avaliação e aproveitamento do aluno. Então a GQT ela vai utilizar esses termos, né, específicos para trazer uma identificação nessas ações propostas dentro dessa área da administração, né? São terminologias, né, que elas vão ser transpostas para essas atividades educacionais que vão ser desenvolvidas nesse ambiente escolar. São conceitos, né, como grade curricular, planejamentos, avaliações, aproveitamento de alunos, e nós vamos estar observando como isso se dá, né, na implantação desses processos. Primeiro processo é o percurso de ações, que é construído para direcionar as consequências resultantes de alguma causa, ou seja, uma série de ações voltadas para que alguma coisa mude e para que uma condição no início da atividade passe a ser substituída por outras, de modo a direcionar ao estágio final esperado. Estão envolvidos no processo pessoas, materiais, equipamentos e ações. Na gestão escolar, a instituição de ensino como um todo é o processo, cuja consequência principal é a prestação dos serviços educacionais. Então, nessa questão do processo, ele vai falar para nós, né, que o percurso dessas ações é construído para direcionar as consequências resultantes de alguma causa. E estão envolvidos, né, nesse processo as pessoas, os equipamentos, todas as ações estão envolvidas nesse processo. Então, o processo escolar na GQT é construído de vários outros processos, né, como o setor administrativo, a secretaria, o departamento pedagógico e todos os outros setores. São setores que fazem parte desse processo, né, da GQT. Em manuais de GQT é apresentado, entre outros, o conceito, por exemplo, de que um sistema estadual de educação é formado por vários processos e instâncias, como a Secretaria Estadual, as delegacias regionais e as escolas.
Essas características de fragmentação de um processo maior em vários subprocessos permite o controle sistemático de cada setor separadamente, o que possibilita identificar e localizar de modo mais fácil aquilo que acontece na escola e que não está de acordo com o planejado, para que se possa agir imediatamente na causa. Agora a questão do produto, Na gestão escolar, o produto é visto como resultado das ações de pessoas ou dos setores responsáveis por tais ações. Então o produto ele é visto, nessa gestão escolar como resultado de ações de pessoas, ou também de vários setores que são responsáveis, pela implantação deste. No caso da escola, há que se analisar, por exemplo, o produto do trabalho da equipe docente, pedagógica e administrativa, tendo como eixo a aprendizagem do aluno. Então, o produto fazendo a análise do produto com relação à escola, ele é observado, ele é avaliado nesses quesitos, Nesses quesitos da equipe de docência. Esse é o produto da escola, A equipe pedagógica, a equipe administrativa, Esse ciclo também de aprendizagem do aluno. E o cliente? O cliente vai ser quem nesse processo, São todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, como professores, equipe pedagógica, funcionários, alunos, pais de alunos e comunidade em geral. Na prática, isso tem trazido algumas complicações, em especial para as escolas particulares, espaço em que esse modelo de gestão se efetiva com maior intensidade. Observamos uma interpretação confusa dessa questão por parte dos alunos e dos pais. Estes se consideram clientes em razão do pagamento pelo ensino. Sentem-se incapazes de determinar aos professores e à equipe pedagógica o que os alunos devem ou não aprender. Então, nesse modelo de gestão de escola particular, se torna mais complexo, porque os pais e os alunos se sentem na autonomia e na autoridade de determinar o que os seus filhos devem aprender ou não. A ideia de que o cliente sempre tem direito é princípio da GQT, mas, na verdade, para a prática pedagógica, isso não é pertinente nem acontece, pois a relação entre professor, aluno e conhecimento tem outras características e exige análises situacionais específicas da ação educativa. Então, a GQT, no modelo de gestão empresarial, tem uma visão diferenciada, porque lá se vai a ideia de que o cliente sempre tem razão. Porém, no ambiente escolar, isso vai trazer uma outra característica. Nem sempre o cliente, que é os pais dos alunos, são os alunos, eles vão ter razão em todo o processo. Fornecedores, ou fornecedor, são todos os setores que fornecem informações e subsídios para o processo principal, que é a escola. Então, nós vemos uma descrição do CGQ, uma descrição desse GQT, na verdade, uma descrição desse GQT, quando ele faz uma análise com relação às atividades, aos itens que são empregados no ambiente empresarial. Então, ele traz essa análise dessas atividades se forem implementadas na escola, como, por exemplo, o processo, o produto, o que é o produto no ambiente escolar, o que é o cliente, quem são os clientes nessa gestão escolar, nessa gestão educacional,
e também quem é o fornecedor também nessa gestão educacional. Em relação a esses conceitos, né, que nós analisamos, também precisamos considerar que estão envolvidos em todo o processo os órgãos responsáveis pela política educacional do país, por meio de suas atribuições, como o MEC, as secretarias de educação e outros órgãos que respondem pelo processo de ensino-aprendizagem e pelas políticas educacionais, inclusive as diretrizes curriculares nacionais. Então nós vemos, né, dentro desses conceitos aí que nós analisamos, existe aí, né, essa relação aí desses conceitos, existe também nesse processo que tem que envolver, não é? Os responsáveis pela política educacional, que é o MEC, né, as secretarias de educação e outros órgãos que respondem também por esse mesmo processo. Então nós vemos essa interação, né, deste processo aí, neste quesito. Então nós podemos perceber, né, que esses órgãos, né, responsáveis pela política educacional do nosso país, né, com relação à educação, as secretarias de educação, eles precisam responder, né, pelos processos de ensino educacional, né, esse ensino-aprendizagem, né, pelas políticas educacionais, inclusive as diretrizes curriculares também, as diretrizes curriculares nacionais. A administração de empresas que segue os pressupostos mencionados busca atender às necessidades dos empresários, né? Essa administração da empresa ela vai trabalhar nesse objetivo de atender os requisitos, né, as exigências, as necessidades dessa classe empresarial, visando a um produto de qualidade que satisfaça os clientes. Então sempre o foco, né, dessa visão empresarial é buscar um produto que venha atender as exigências do cliente. Então precisa se trabalhar nesse quesito, nessa visão de qualidade, onde se tenha um produto que venha atender aí as necessidades do cliente. A gestão escolar, considerando-se os conceitos de processo, produto, cliente, fornecedor, volta-se para a necessidade, adequação da cultura empresarial à cultura escolar, né? Então a gestão escolar ela vai voltar para essa necessidade de adequação, né, dessa cultura empresarial para essa cultura escolar. Ainda para a GQT, na gestão escolar, a qualidade é realizada em 3 dimensões. Então, pegando esse modelo, né, de qualidade de gestão GQT e aplicando ele nessa gestão escolar, nós vemos que essa qualidade, né, ela vai ser realizada em 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Primeiro, inspeção, controle do processo e desenvolvimento de novos produtos. Inspeção, controle de processo e desenvolvimento de novos produtos. São essas 3, né, dimensões que a GQT ela vai aí realizar nessa dimensão da gestão escolar, né? A garantia das dimensões da qualidade acontece com a prática do controle, eliminando-se as causas de possíveis desvios, o que é exercido por todas as pessoas da organização, né? Então é preciso de exercer esse controle para que não haja, né, desvios nesse processo aí de gestão, nesse processo de qualidade. A prática da gestão da qualidade na escola. Como é entendida essa prática da qualidade dentro desse ambiente da gestão da escola? A prática da GQT parte de um conceito, de uma filosofia
de uma cultura e de um método de trabalho. A gestão escolar, que atua em coerência com tais princípios, preocupa-se com a satisfação das pessoas, né? Trabalha nessa visão da satisfação das pessoas. Portanto, cada colaborador dentro da instituição deve estar ciente dos objetivos de sua função, né? A sua função, os objetivos de cada função dos envolvidos nessa gestão escolar deve estar bastante clara, bastante patente para todos, a fim de que o processo pelo qual é responsável atenda às expectativas. Então, se cada colaborador desse processo de gestão escolar, se ele tiver ciência da sua função, executar a sua função, dando o melhor de si, não é? Ele vai com certeza atender às expectativas que envolvem esse ambiente da gestão escolar. Então é necessário que se desenvolva essa visão de qualidade, essa visão de responsabilidade por parte dos integrantes dessa gestão escolar. Os resultados podem ser avaliados por meio dos itens de controle definidos pelo coletivo, tais como índice de faltas, índice de desistência, custo operacional e outros. Então, se consegue fazer uma avaliação dos resultados, né? Através dessa parte de controle, né? Analisando essas questões, né? O índice de falta, índice de desistência, custo operacional e entre outras atividades que podem também ser avaliadas. A implantação desse sistema de gestão na escola pressupõe planejamento criterioso e criação de um processo sistemático e permanente de educação, informação e mudança de atitudes e também de valores, né? Então, nessa concepção, né, a melhoria da qualidade total visa aumentar a produtividade, não porque as pessoas trabalham mais, mas porque as pessoas passam a ter maior conhecimento sobre suas tarefas, na medida em que se envolvem mais e então atingem melhores resultados. Então, quando as pessoas, nesse processo de produção, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, se ela tem com clareza, né, se ela tem aí a concepção, se ela tem o conhecimento total de suas tarefas, daquilo que elas são responsáveis por estar realizando nesse contexto de gestão escolar, com certeza, né, elas vão ter o quê? Elas vão ter maior produtividade, né? Por quê? Porque o seu trabalho, né, vai ter um foco, vai ter uma visão sobre aquilo que elas estão desenvolvendo. Porque quando se tem um conhecimento da função com bastante clareza, aí vão se aplicar métodos específicos para que essa função ela seja desempenhada com qualidade. Savani, né, ele analisa a aplicação dessa tendência na educação, considerando, vamos ver o que Savani ele vai pontuar para nós com relação a essa questão, né? Aqueles que ensinam como prestadores de serviço, os que aprendem como clientes e a educação como produto que pode ser produzido com qualidade variável. No entanto, sobre a égide da qualidade total, o verdadeiro cliente das escolas e a empresa ou a sociedade e os alunos são produtos que os estabelecimentos de ensino fornecem a seus clientes, para que esse produto se revista da alta qualidade, lança-se mão de métodos de qualidade total, que tendem em vista a satisfação dos clientes
engaja na tarefa todos os participantes no processo, conjugando suas ações, melhorando continuamente suas formas de organização, seus procedimentos e seus produtos, né? Então, assim, para efetivar a melhoria contínua das formas de organização na implantação dessa gestão, faz-se necessário o aperfeiçoamento contínuo e continuado de todo o sistema escolar. Então, os objetivos, né, dessa gestão pela qualidade, ele passa pela necessidade de se atingir o padrão de operações que venham o quê? Que venham garantir a eficiência e a eficácia dos procedimentos, né? Aumentando a competitividade da escola, na medida em que, após passar pelo processo de implantação, as inovações e melhorias possam ser conhecidas, né? Então, é importante essa análise, né, dessa questão. Então, a gestão escolar proposta pela GQT deve organizar o trabalho educativo partindo da realidade social de cada escola. Então, essa é uma grande necessidade, satisfazendo as necessidades das pessoas que nas relações diretas e indiretas formam o contexto da escola. Se no processo educativo o aluno obtiver bons resultados de aprendizagem, podemos dizer que o valor agregado ao processo foi significativo e contribuiu para elevar o grau de compreensão dos alunos sobre os saberes das diferentes áreas, sobre os elementos culturais e também sobre a cidadania, né? Então é importante termos essa avaliação. Dessa forma, a GQT dá visibilidade às ações que se desdobram na escola, observando os conceitos e os modos operacionais propostos, valorizando os projetos que se propõem à formação integral dos alunos e contribuindo para que sejam também bem-sucedidos, né? Com base na definição do projeto pedagógico desenvolvido por professores, funcionários e membros da comunidade, podemos dar prioridade aos conteúdos que irão instrumentalizar e capacitar os indivíduos para uma leitura do mundo em que estão inseridos, dando respostas coerentes às exigências da sociedade, confrontando com criticidade os diversos saberes. Para que haja condição de fornecermos ao aluno o instrumental necessário para as exigências do trabalho na sociedade atual, é fundamental que as escolas se organizem, construindo a autonomia de gestão, que segundo Luke, né, o conceito de autonomia de gestão escolar, nos remete à necessidade de autogestão, descentralizando o poder e descentralizando também o ensino nessa questão, né? Então nós analisamos, né, essa implantação desse GQT, né, nessa prática da gestão da qualidade da escola, né? Outro fator questionável, né, é a não participação do professor na elaboração de material didático, tendo que seguir na íntegra as instruções dos manuais na ação docente. Tal procedimento inviabiliza os pressupostos da pedagogia histórico-crítica, que entende a educação como ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto também de homens. Tá? O Rodrigues, ele vai reforçar, né, esse raciocínio de Luke, né, e de Savane, dizendo o seguinte: a instituição escolar não é uma empresa, e sim um local por onde passam prioritariamente relações humanas, sociais, culturais e políticas.
Por isso dirigi-las não é tarefa que se esgota no desenvolvimento de exigências técnicas, mas também no apelo às vontades e aos desejos, às diferenças sociais, às emoções e ao comprometimento com a prática de transformação social por parte daqueles que participam desse processo educativo, né? Então, pontuado aí nós vemos a diferença entre a instituição escolar e a empresa, percebemos a importância que é dada às relações desenvolvidas na escola dentro do contexto social, em contraposição às empresas que priorizam fatores técnicos. Então nós temos trabalhado, né, nessa concepção da GQT, onde nós temos abordado, né, vários itens, né, dentro dessa concepção técnico-científica, que é um dos primeiros grupos que nós começamos a analisar, né, trazendo aí uma visão mais detalhada, né, são as características, né, mais apropriadas desse modelo, desse grupo aí de gestão, que é a concepção técnico-científica, onde começou aí a falar sobre a GQT, né, e depois nós falamos a prática da gestão da qualidade na escola, dando uma ênfase, trazendo com mais detalhes as especificações dessa GQT aí, né, nesse ambiente de gestão escolar. Então nós temos falado pontuado sobre várias concepções de autores renomados, onde eles têm trago, né, uma contribuição relevante para o nosso entendimento nessa compreensão dessa GQT, né? As características, né, as concepções dessa GQT para a adequação das normas de gestão escolar e para a implantação da proposta pedagógica orientada por uma visão empresarial demonstra um raciocínio reducionista, né? Ao negar questões e princípios educacionais de extrema relevância, como é o caso das propostas que são pensadas por uma equipe externa ao processo pedagógico, percebemos uma correspondência com os princípios da escola tecnicista, em que o professor era visto apenas como executor, sem a possibilidade de pensar e construir o encaminhamento da ação docente com o aluno. Então, nessa visão, né, quando nós negamos, né, esses princípios educacionais que são de extrema relevância dentro desse contexto educacional, né, dentro desse processo pedagógico, nós vemos uma correspondência com esse princípio, com esse modelo de escola tecnicista. O que traz esse modelo de escola tecnicista? Ele diz que o professor é apenas um executor, onde ele se obtém dos métodos, das atividades que deverão ser propostas, deverão ser empregadas na sala de aula, e ele não tem nenhuma interação nesse processo. Ele apenas vai executar aquilo que lhe é proposto, aquilo que lhe é incumbido. Então essa é a visão tecnicista, né, que afirma isso. Então é uma visão que tem base, né, nesse modelo, nesse grupo de gestão aí escolar, essa gestão educacional. São algumas características dessa gestão educacional. E nós vamos, na próxima aula, darmos continuidade. Nós estaremos falando, na parte 2 dessa aula 3, nós estaremos falando sobre as concepções autogestionária e interpretativa, né? Nós começamos falando sobre a concepção, né,
que nós estamos falando sobre a concepção técnico-científica, e a próxima aula vamos englobar duas, né? Autogestionária e autointerpretativa. E na parte 3, nós estaremos aí trazendo, né, a conclusão aí sobre a concepção democrática participativa. E eu espero você na próxima aula.